Bem-vindo ao Universo Med, o seu podcast sobre saúde, inovação e conhecimento médico. Aqui você encontra informação de qualidade para aprender, refletir e transformar sua forma de enxergar a medicina. Prepare-se, porque o episódio de hoje já vai começar. Bem-vindos de volta. Na nossa conversa anterior, a gente comparou o tronco encefálico a uma autoestrada essencial, né? Aquele corredor vital por onde tudo passa. Exato. Hoje, a ideia é explorar as próprias rotas dessa autoestrada, as vias de comunicação neurais. A nossa missão aqui é desvendar como é que as sensações chegam lá no cérebro. Certo. E como os comandos para o movimento são enviados para o corpo. E, claro, o papel central do tronco encefálico nisso tudo. E aquele fenômeno interessante do cruzamento das vias. Vamos mergulhar nessa rede. Com certeza. E é uma ótima forma de colocar, porque, assim, o tronco encefálico é bem mais que só uma passagem, né? Ele é um centro de processamento, de integração, fundamental para muita coisa. As fontes que a gente tem aqui detalham bem essa arquitetura, sabe? É impressionante a organização. Então, vamos começar pelas vias que sobem, as chamadas vias ascendentes. Elas seriam como as estradas que trazem informação sensorial do corpo, pele, músculos, tudo, para o cérebro. Para a gente perceber o mundo, né? Isso. Normalmente envolvem aquelas sequências de 3 neurônios, certo? O primeiro que capta, o segundo que muitas vezes cruza para o outro lado e o terceiro que leva a informação lá para cima, para o córtex. Exatamente. E uma das vias ascendentes mais notáveis, vamos dizer, é a via da coluna dorsal lemnisco-medial. Dá para pensar nela como a via expressa, sabe? A de alta fidelidade para certos tipos de sensação. Alta fidelidade. A chave aqui é a precisão. Essa via é responsável pelo tato fino, discriminativo, aquela capacidade de sentir a textura de um tecido, tipo o toque de um lençol de seda, ou de saber se é 1 ou 2 pontos tocando a pele bem próximos. E também carrega a propriocepção consciente, saber onde está cada parte do corpo sem olhar, e a sensibilidade vibratória. Interessante, alta fidelidade. E como essa informação tão precisa viaja? Qual o caminho dela? O percurso é bem definido, assim. Começa lá nos receptores, na periferia, os axônios dos neurônios de primeira ordem entram na medula e sobem direto, pela parte de trás dela, a coluna dorsal. Formam os fascículos grácil e cuneiforme. Grácil para a parte de baixo do corpo, cuneiforme para cima. Ok. E um detalhe crucial, eles sobem pelo mesmo lado que entraram. Não cruzam na medula. A primeira parada, a sinapse, só acontece lá em cima, no bulbo, na parte mais baixa do tronco encefálico. Lá eles encontram os neurônios de segunda ordem, nos núcleos grácil e cuneiforme. Ah, então é só lá no bulbo que a coisa muda de lado. Que cruza. Precisamente. É aí que acontece a famosa decussação, o cruzamento. Os axônios desses neurônios de segunda ordem cruzam para o lado oposto do tronco encefálico e aí sobem juntos um feixe bem compacto chamado lemnisco medial. Lemnisco medial. Isso. Esse feixe continua subindo até o tálamo, que é tipo uma grande estação retransmissora de informações sensoriais, né? Eles fazem sinapse num núcleo específico do tálamo, o VPL, núcleo ventral posterolateral. E daí, os neurônios de terceira ordem levam a informação final para o córtex somatosensorial primário, lá no giro pós-central. É ali que a sensação vira consciente, interpretada. Entendido. E essa organização que você mencionou, grácil para baixo, cuneiforme para cima, isso tem alguma implicação? Tem sim. É a tal da organização somatotópica. O cérebro mantém um mapa do corpo ao longo da via. Se tiver uma lesão em algum ponto, afeta a sensação da área correspondente do corpo. E mais, a condução nessa via é muito rápida e precisa, usa fibras nervosas grossas e com mielina, essencial para tarefas que precisam de feedback sensorial rápido, tipo manipular coisas pequenas ou manter o equilíbrio. Faz todo sentido essa necessidade de velocidade para tato fino, posição do corpo. Mas e as outras sensações? Tipo dor, temperatura, quando a gente encosta em algo quente?
o calor da xícara de café, a informação vai pelo mesmo caminho rápido? Não exatamente. Para dor, temperatura e também para o tato mais grosseiro, aquele protopático, e para pressão, tem outra via principal, a via anterolateral. O componente mais famoso dela é o trato espinotalâmico. Ela opera com uma lógica um pouco diferente. Diferente como? Onde ela cruza? A diferença-chave já começa na medula espinhal. Os neurônios de primeira ordem, que trazem a dor e a temperatura da periferia, entram na medula e fazem sinapse quase que imediatamente com os neurônios de segunda ordem. Eles ficam ali no corno posterior da substância cinzenta da medula. Certo. E aqui vem o ponto. Os axônios desses neurônios de segunda ordem cruzam para o lado oposto ali mesmo na medula, geralmente 1 ou 2 segmentos acima de onde entraram. Depois de cruzar, eles sobem pela parte da frente e lateral da substância branca da medula, formando os tratos espinotalâmicos. Espera aí. Então, enquanto a via do tato fino sobe pelo mesmo lado até o bulbo para cruzar. Isso. E a via da dor e temperatura cruza quase que na hora, ali na medula mesmo. Exato. Essa é uma distinção crucial. Depois que sobem pelo tronco encefálico, essas fibras também chegam no tálamo. Fazem sinapse principalmente no VPL, igual a outra via, mas também em outros núcleos do tálamo, como os intralaminares. Esses outros estão mais ligados à parte emocional da dor, ao alerta, sabe? Ah, entendi. E, finalmente, os neurônios de terceira ordem projetam do tálamo para o córtex somatosensorial primário. E por que essa diferença toda no local de cruzamento, talvez na velocidade? Qual a vantagem disso? Ótima pergunta. Leva a gente a pensar na função, né? A via anterolateral geralmente usa fibras mais lentas e a localização espacial é menos precisa que a da coluna dorsal. Pensa bem, para dor e temperatura, perceber rápido que algo está errado ou perigoso ou alerta pode ser mais vital para sobreviver do que saber o ponto exato com milímetros de precisão, né? Faz sentido. É uma via mais para proteção, para conscientização geral. E é interessante que, junto com o trato espinotalâmico principal, viajam outras fibras nesse sistema anterolateral. Tem o trato espino-reticular, que vai para a formação reticular lá no tronco e tem envolvido com a consciência e com aquela dor mais difusa, sabe? E o espinotectal, que vai para o teto do mesencéfalo e ajuda naqueles reflexos de virar a cabeça para os estímulos. Compreendo. Então temos a via da precisão e a via do alerta subindo. E rapidinho, tem outras vias ascendentes importantes que passam pelo tronco. Sim, vale mencionar as vias espinocerebelares. Elas não levam informação para a consciência do mesmo jeito, mas são, assim, vitais. Carregam informação de propriocepção inconsciente, dados sobre o estado dos músculos, das articulações, direto para o cerebelo. Ah, para o cerebelo. Isso. O cerebelo usa isso em tempo real para coordenar movimento, ajustar tônus muscular, manter equilíbrio, postura, essenciais para a gente se mover de forma suave e precisa, mesmo sem a gente ter consciência desse fluxo de dados. Elas também passam pelo tronco encefálico, a caminho do cerebelo. Ok, então temos uma ideia de como as informações chegam lá em cima, usando rotas diferentes. Agora vamos inverter. Como o cérebro manda os comandos para o corpo? Como a gente decide pegar algo e os músculos obedecem? São as vias descendentes, né? Aí entram aqueles conceitos de neurônio motor superior e inferior, certo? Correto. As vias descendentes carregam os comandos motores do cérebro e do tronco para a medula. O neurônio motor superior, o NMS, tem o corpo celular lá no córtex cerebral ou no tronco, e o axônio dele desce para influenciar outros neurônios. Já o neurônio motor inferior, o NMI, tem o corpo celular na medula, no corno anterior ou nos núcleos motores de nervos cranianos no tronco. O axônio dele sai do sistema nervoso central e vai direto para a fibra muscular. Entendi. E a via descendente mais importante para o controle dos movimentos voluntários, principalmente aqueles finos, habilidosos, tipo digitar, escrever, tocar um instrumento, é o trato córtico-espinhal, também chamado de trato piramidal. Piramidal, por causa daquelas estruturas lá no bulbo que você falou antes, as pirâmides. Exatamente por causa delas, das pirâmides bulbares. O trajeto começa no córtex motor primário, ali no giro pré-central do lobo frontal e em outras áreas corticais ligadas ao movimento.
Ali estão os corpos dos NMS. Os axônios deles descem, passam por estruturas como a coroa radiada, a cápsula interna, que é uma área bem compacta e super importante clinicamente. Sim, já ouvi falar. Continuam descendo pelo tronco encefálico, pedúnculo cerebral no mesencéfalo, base da ponte e finalmente chegam no bulbo, onde formam aquelas duas elevações na frente, as pirâmides bulbares. E é aí que a mágica do cruzamento acontece de novo, a decussação. Precisamente. Na parte mais de baixo do bulbo, acontece um dos eventos mais famosos da neuroanatomia, a decussação das pirâmides. Cerca de 85 a 90% das fibras desse trato córtico-espinhal cruzam para o lado contralateral, o lado oposto do corpo. Nossa, quase tudo. Cobraram que não cruzaram lá nas pirâmides, continuam descendo pelo mesmo lado, ipsilateralmente, formando o trato cortico-espinhal anterior. Fica mais para o meio da medula. A maioria dessas fibras do trato anterior acaba cruzando mais para baixo, já na medula, perto de onde vão fazer a sinapse final. Então a grande maioria das fibras motoras voluntárias cruza lá no bulbo. É como se fosse, sei lá, um grande cruzamento de pistas obrigatório na nossa autoestrada motora, né? E isso explica por que uma lesão no hemisfério cerebral direito geralmente causa fraqueza ou paralisia no lado esquerdo do corpo e vice-versa, o tal do controle contralateral. Exatamente isso. Essa decusação é a base anatômica do controle motor contralateral. E essa arquitetura cruzada não é só nossa, é uma característica bem antiga, conservada na evolução dos vertebrados. Mas por quê? Tem alguma explicação definitiva para essa arquitetura cruzada ser tão fundamental assim? Qual seria a vantagem disso? Olha, essa é a pergunta de milhões na neurociência evolutiva. Tem várias hipóteses, sabe? Algumas falam de inversão corporal na evolução, outras ligam isso ao processamento visual, à coordenação sensório-motora, mas assim, nenhuma é aceita por todo mundo. É fascinante que um princípio tão básico ainda guarde tantos mistérios sobre a origem e a vantagem adaptativa. Que curioso! O que a gente sabe é que funciona, né? E é fundamental para a nossa organização motora. E essa diferença entre NMS e NMI é crucial na clínica. Lesão no NMS, tipo num AVC que pega o córtex motor ou a cápsula interna, geralmente causa fraqueza, mas com reflexos aumentados, a hiperreflexia, e o tônus muscular aumentado, a espasticidade. Certo. Já a lesão no NMI, tipo numa hérnia de disco que comprime a raiz nervosa, causa fraqueza, com reflexos diminuídos ou ausentes, hipo ou arreflexia, tônus diminuído, flacidez, e atrofia muscular mais visível. Essas pistas clínicas são realmente importantes. E além desse trato corticoespinhal, que é o chefão dos movimentos voluntários, tem outras vias descendentes que o cérebro usa. Talvez mais ligadas à postura, equilíbrio, movimentos mais automáticos. Tem sim. São as chamadas vias extrapiramidais. É um conjunto de tratos que nascem principalmente no tronco encefálico e modulam a atividade motora de um jeito mais indireto, muitas vezes involuntário. São essenciais para o controle do tônus muscular, da postura, do equilíbrio, para execução suave de movimentos automáticos e reflexos. Posso citar algumas rapidinho? Claro! Temos o trato rubroespinhal, que começa no núcleo rubro do mesencéfalo, cruza logo no início e influencia mais os músculos flexores dos braços e antebraços. O trato vestíbulo espinhal, que vem dos núcleos vestibulares lá na ponte e bulbo aqueles, que recebem informação do ouvido interno sobre a posição da cabeça e desce sem cruzar, fundamental para o equilíbrio e postura, ativando os músculos extensores para a gente não cair. Ah, importante! Muito. Tem também o trato reticuloespinhal, que nasce na formação reticular, aquela rede difúsia de neurônios no tronco. Ele pode facilitar ou inibir movimentos voluntários e reflexos, e influencia o tônus muscular. E o trato tectoespinhal, que começa no colículo superior do mesencéfalo, um centro visual e auditivo, cruza e desce para os níveis do pescoço na medula. Ajuda a coordenar os movimentos reflexos da cabeça e pescoço, quando a gente ouve ou vê algo de repente. Uau, é incrível pensar nessa rede toda de controle. Vias para movimentos finos, outras para ajustes de postura, reflexos, tudo descendo e interagindo. Isso reforça mesmo a ideia do tronco como um centro de comando, não só um corredor. E falando em integração,
Tem exemplos de como ele coordena funções complexas usando conexões dentro dele mesmo? Com certeza. O tronco encefálico está cheio de núcleos de nervos cranianos e vias que conectam sistemas diferentes. Um exemplo, assim, perfeito dessa capacidade de integração é o controle dos movimentos dos olhos. Mexer os olhos de forma coordenada para seguir um objeto, ler, ou só manter o olhar fixo enquanto a gente mexe a cabeça. Isso exige uma sincronia absurda entre vários músculos e núcleos nervosos. Imagino. E qual a estrutura-chave para essa sincronia dos olhos ali no tronco? Uma das mais importantes é o fascículo longitudinal medial. A sigla é FLM. O fascinante aqui é que o FLM funciona como uma via de associação super rápida, tipo um cabo de comunicação interno que liga os núcleos dos 3 nervos cranianos que mexem os olhos: o oculomotor, 3, o troclear, 4 e o abducente, 6. Ah, os nervos dos olhos! Exato. Mas não para aí. O FLM também conecta esses núcleos motores dos olhos com os núcleos vestibulares, aqueles da posição da cabeça, e com centros específicos na ponte, tipo a PPRF, e no mesencéfalo, tipo o RIF-LM, que comandam os movimentos rápidos dos olhos, as sacadas. Então, o FLM seria tipo o maestro da orquestra dos olhos? Garantindo que todos os músicos, músculos, nervos toquem em harmonia com os movimentos da cabeça e com a nossa intenção de olhar para algo? É uma analogia perfeita. O FLM é essencial para garantir que os olhos se movam juntos, o tal do movimento conjugado, de forma precisa. Por exemplo, quando a gente vira a cabeça para a esquerda, o FLM ajuda a coordenar a contração do músculo certo do olho esquerdo, nervo 6, e do músculo certo do olho direito, nervo 3, para que os 2 olhos girem para a direita em relação à cabeça. Assim, a imagem fica estável na retina. Esse é o reflexo vestíbulo-ocular, o VOR. Que incrível! E ele é vital também para sacadas, aqueles pulos rápidos do olhar e para os movimentos de segmento suave. Uma lesão no FLM causa problemas bem típicos na coordenação dos olhos, como a oftalmoplegia internuclear. Mostra bem como ele é crítico. Impressionante essa coreografia toda acontecendo sem a gente nem notar. Bom, recapitulando então nossa exploração de hoje. A gente navegou pelas principais vias que cruzam o tronco encefálico. As ascendentes, trazendo sensações, tato fino e propriocepção, pela via da coluna dorsal lemnisco-medial, que cruza lá no bulbo. Isso. E a dor e temperatura pela via anterolateral ou espinotalâmica, que cruza já na medula. Exato. E as descendentes com o trato corticoespinhal comandando o motor voluntário, com aquela famosa decussação nas pirâmides, explicando o controle contralateral, e também as vias extrapiramidares, ajustando postura e movimentos automáticos. E ainda vimos um exemplo da integração dentro do tronco, com o fascículo longitudinal medial sendo o maestro dos olhos. Exatamente. Essa jornada pelas vias mostra bem a arquitetura complexa e a lógica funcional do sistema nervoso central, né? Essas vias não são só fios, são sistemas dinâmicos, essenciais para toda a nossa interação com o mundo. Desde a sensação mais sutil até a ação mais pensada. Qualquer problema nesse fluxo pode ter consequências sérias. E agora que a gente entende melhor as principais rotas que atravessam o tronco encefálico, nossa próxima análise aprofundada vai nos levar para dentro das suas partes. Vamos explorar o bulbo, a ponte e o mesencéfalo um por um, descobrindo as estruturas e funções vitais que ficam em cada um desses 3 andares do tronco. E para terminar com uma provocação, né? Vamos voltar àquela questão da decussação. O cruzamento das vias, especialmente o motor, nas pirâmides e os padrões diferentes nas vias sensitivas, a gente falou que é algo antigo, conservado nos vertebrados, mas a vantagem adaptativa é exata, o porquê evolucionário desse arranjo contralateral, um lado do cérebro sentindo e controlando o lado oposto do corpo, ainda intriga muito os neurocientistas. Por que essa arquitetura cruzada deu tão certo e virou um pilar da nossa organização neural? Essa é uma daquelas perguntas fundamentais que a complexidade maravilhosa do cérebro continua nos fazendo, sabe? Convidando a mais descobertas. Esse foi o Universo Med, seu espaço de saúde e conhecimento médico.
Continue acompanhando nossos episódios e compartilhe este conteúdo para levar informação de qualidade cada vez mais longe. Até a próxima!